Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Bom, é... para começar, quero dizer que ainda não descobri qual que é o problema que está acontecendo. Pera, o que é isso? Ah, tá bom. Para começar, quero informar que ainda não descobri o problema que está acontecendo, que o Facebook decidiu que não quer que eu faça live no meu celular, né? Porque se para fazer vídeo dá certo, se para fazer ligação dá certo, né? Para mandar áudio no WhatsApp dá certo, então não sei o porquê. Então, sendo assim, até este problema está solucionado, continuarei a fazer as lives aqui pelo computador, né? Bom, deixa eu ver. Sim, claro. Bom, como eu já disse, são lives, né? Então, portanto, esses vídeos são feitos ao vivo, e nesses vídeos vai ter momentos em que eu vou esquecer o que eu tô falando, vai ter momentos. Se esqueci de tirar o som do celular, né? Vai ter momentos, por exemplo, em que coisas assim podem acontecer, né? Vai ter momentos em que eu vou começar a olhar aqui para os comentários, vou falar coisas aleatórias. Não vou mentir, terá momentos em que eu vou olhar para o celular onde estão as minhas anotações, né? Porque afinal de contas, já me justificando, o essencial da história, a essência da história, não são nomes e datas, a essência da história são os fatos. Um nome e uma data não fazem história, o que faz a história são os fatos. E como esses fatos acontecem, por que eles acontecem, qual o impacto deles, mais importante de tudo, talvez seja como esses fatos se relacionam, né? Porque como vocês que veem meus vídeos bem sabem que muitas vezes eu começo falando de coisas que parecem não estar nada relacionadas, né? Por exemplo, falar da Revolução Francesa para mim começa há alguns milhões de anos atrás, quando os continentes ainda eram juntos, né? Enfim, então, sendo assim, eu me vejo no total direito de não ser obrigado a ficar lembrando do nome das pessoas que fizeram determinada coisa e das datas em que elas fizeram, né? Bom, e além disso, uma outra coisa que eu acho importante contar para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez é que sim, é que esses vídeos objetivam contar a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Então, sendo assim, como vocês já podem ter observado, eu gosto bastante de trabalhar a musicalidade, né? Uma coisa que já dá para ser notada pelo fato da música de fundo. Além disso, né? Apesar de eu esquecer de colocar às vezes ela, mas enfim, detalhes. Além disso, muitas vezes eu trabalho utilizando músicas de capoeira para falar sobre um determinado evento, né? Ou uma determinada coisa ou determinada pessoa. Nem sempre isso é possível pelo fato de que a capoeira, apesar de ser uma coisa muito diversa, de ser uma coisa que explora muito da cultura brasileira e ser algo que está presente em diversos momentos da história do Brasil, né? Isso é algo que impacta em diversos momentos a história do Brasil. Ela, infelizmente, não tem condições de trabalhar tudo, né? Então, pô, não, infelizmente não, felizmente, porque sinceramente não haveria lá muita lógica em ter uma música de capoeira falando sobre a vinda da família real para o Brasil, né? É, que é um evento, apesar de extremamente importante na história brasileira como um todo, não está relacionado, não tem nada a ver com a capoeira, né? Pelo menos dentro do meu entender, né? E muitas vezes vai ser simplesmente porque eu não conheça uma música que fale sobre o tema. Por exemplo, hoje a gente vai conversar sobre a Revolta da Sabinada. Você que está vendo posteriormente o meu vídeo, né? Você já provavelmente já deve saber, já que se está vendo pelo YouTube ou pelo Instagram, você vai estar vendo lá que vai estar algo. Acho que eu vou colocar o nome tipo como a Revolta da Sabinada, uma coisa assim, né? Mas para quem não sabe, agora sabe. A gente vai conversar sobre a Revolta da Sabinada, que vai inclusive acontecer em Salvador, que é a capital da Bahia, né? E vai
está relacionada com a história da Bahia como um todo, como a gente verá posteriormente neste mesmo vídeo, né? Mas que apesar disso, eu pelo menos não conheço nenhuma música de capoeira que fala sobre a sabinada. E provavelmente não deva ter nenhuma mesmo por motivos em que eu falarei depois, né? Mas para começar, já deu uns 6 minutos e 23 segundos exatamente agora, né? Pelo menos segundo os números que estão andando, que eu acho que deve ser para isso. É, a gente vai começar não por, deixa eu ver que dia que foi, 6 de novembro de 1837. Não, a gente vai começar antes disso. A gente vai começar quando. Não vai ser quando os continentes ainda estavam juntos. Deixa eu ver aqui a data de novo. No dia 7 de abril de 1831. Isso, 7 de abril de 1831, né? E por quê? Porque esse foi brasileira e luso-brasileira, né? Das elites brasileiras, né, ele acaba sendo forçado a abdicar. E outros fatores que levaram a isso era no fato do seu irmão Dom Manuel, considerado por alguns um dos piores sujeitos da história da humanidade, né? Que havia usurpado o trono português, que era da esposa dele, que era a filha do Dom Pedro I, que por acaso foi a única rainha brasileira, né? Porque eu não lembro o nome dela, acho que era Dona Ana, alguma coisa, né? E provavelmente está certo, devia ter Ana no nome dela, porque como vocês devem saber, ou se não sabem, agora saberão, né? Os nomes antigamente tinham uns 50 quilômetros, às vezes, né? O do Dom Pedro I, pelo menos, são, se eu não me engano, tipo umas 4 ou 5 linhas, né? O nome dele, né? Então provavelmente tem Ana lá no meio. Bom, enfim, que foi a única rainha brasileira, né? E aí ele foi lá, conseguiu tomar o trono português, se tornou Dom Pedro IV, né? Enfim, boa noite, Marisadé. E o que mais importa nisso pra gente é o seguinte: vá e deixar o trono brasileiro vago. E você que já e o vídeo no qual a gente conversa sobre, não se lembra agora como é que está organizado, mas eu com certeza do período, pronto, do período regencial, você que já viu esse vídeo, eu tenho certeza que é esse, e você sabe muito bem que a Constituição brasileira previa que um parente deveria assumir o trono, o parente mais próximo, só que não tinha parente mais próximo. Então, quem assume, já que Dom Pedro II era menor de idade, se eu não me engano, tinha 5 anos, né? A maioridade era com 18. Então, deveria ser eleita uma regência trina, né? Ou seja, uma regência de 3 regentes. E aí vai ter lá toda aquela confusão que eu não vou falar de novo. Se você quiser saber ou relembrar, é só ir ver o vídeo no qual a gente conversa sobre as regências. O importante é sim lembrar que a gente tinha 3 partidos no Brasil: o Partido Português, o Partido Liberal Moderado e o Liberal Exaltado. E no caso, o liberal moderado era basicamente o partido daqueles que acreditavam que o poder no Brasil deveria ser um poder centralizado, né? Deveria ser um poder onde o governo central do Rio de Janeiro tivesse a ordem, escolhesse lá os governadores das províncias e coisa e tal. Enquanto que os liberais exaltados, não, eles acreditavam mais em um sistema mais federativo, né? Onde as províncias tivessem mais autonomia. E aí os liberais exaltados vão conseguir colocar o Padre Feijó no poder como um
regente Uno, né? Porque é só vocês verem lá o vídeo, não vou explicar tudo de novo, não. O importante é que nesse período, então, o Brasil vai conseguir uma maior liberdade, vai ter uma maior autonomia política para as províncias. Só que vai começar a estourar um monte de revolta, né? A gente vai ter lá cabanagem, a gente vai ter lá farroupilha, a gente vai ter a revolta dos malês, né? Apesar de nenhuma dessas estar relacionada à autonomia das províncias, né? Os moderados começaram a dizer que toda essa confusão o Brasil estava rachando por causa disso, porque estava dando muita liberdade. Quando você dá muita liberdade, as pessoas começam a se revoltar, né? Não são as condições sociais, não é o preconceito religioso, não é os impostos extremamente absurdos, não, isso é liberdade. Você tem que retirar a liberdade das pessoas para deixá-las na linha, né? Então, e aí a gente vai ter a deposição do padre Antônio Feijó. Na verdade vai ser uma renúncia, né? Uma renúncia gerada pela pressão que ele estava sofrendo, e aí vai ser colocado no poder um tal de Antônio Araújo, se eu não me engano, Lima, né? Eu acho que eu só coloquei Antônio Araújo, não sei se tinha Lima no sobrenome dele, mas parece que tinha. Mas na minha cabeça um Lima fica bonito, né? Se você quiser ter certeza, é só ir pesquisar, né? Bom, e aí a gente tem então Antônio Araújo Lima no poder. E ele vai começar a retirar essas liberdades que os exaltados deram, né? E vai fazer a lei interpretativa do ato adicional de 1800 e alguma coisa. Cadê? Não, eu não anotei aqui o número no ano do ato adicional, mas enfim, talvez seja 1834, deve ser uma coisa assim, né? Bom, o ano também não importa. O importante é que então a gente vai ter uma supressão com essa lei interpretativa do ato adicional das liberdades da província, né? Isso vai causar um descontentamento geral no Brasil, né? Por parte de alguns, mas não por parte dos sabinos, né? Ou seja, aqueles que fizeram a revolta da Sabinada, né? Não por parte dos sabinos como muitos pensam, né? Na verdade, isso se dá por um fato muito simples. Revolta da Sabinada ocorreu antes desse ato adicional, mas ela ocorreu depois da saída do Antônio Feijó e a entrada do Araújo Lima, do Antônio Araújo. Acho que era Araújo Lima, ó. Enfim. Vixe, eu acho que era Araújo Lima mesmo. Bom, saiu o candidato dos exaltados, entrou dos moderados. E aí e aí o que acontece? Isso já seria um anúncio de que as liberdades provinciais seriam novamente suprimidas, como seriam mesmo, né? Muitos acreditam que esse foi um dos fatores. Mas um outro fator determinante vai ser o seguinte: desde a independência do Brasil, vai ter uma grande lusofobia por parte dos brasileiros, especialmente por parte dos... Como é que era o nome? Era um nome muito bonito aqui, era soteropolitano. Pronto, quem nasce em Salvador é soteropolitano, né? Um nome que eu achei muito bonito, em que inclusive eu fui pesquisar de onde é que vinha, que eu fiquei muito curioso, porque não parece ter nada a ver com Salvador, né? E para quem não sabe, eu vou contar. Soteropolitano vem de Soterópolis, que viria do grego soterion e da outra palavra polis. Você que vê meus vídeos sabe muito bem que polis quer dizer cidade, né? Porque eu vivo falando o polis, já que polis é de onde vem a palavra política. E soterion vem de salvação, né? Então as uniões da palavra cidade com salvação. Daí surgiu o termo soteropolitano. Bom, então a gente vai ter muito preconceito, muita lusofobia por parte dos soteropolitanos. E aí isso vai ser uma coisa assim muito mais agravada pelo fato de que vão haver muitos portugueses em cargos administrativos, e mais do que isso, vão haver os grandes comerciantes de Salvador, que estão em Salvador nessa época, que controlam o comércio em Salvador,
vão ser portugueses, então vai ter muito descontentamento da classe média soteropolitana, gostei tanto dessa palavra, né? Que vai estar lá. Vai ter muito descontentamento dessa classe. Além disso, a gente vai estar. Salvador vai ser uma cidade com uma coisa muito primitiva que não existe mais, né? Que é uma desigualdade social, sabe? Era praticamente você tinha aqueles prédios de luxo de 150 andares do lado de uma favela, coisa que obviamente não existe mais hoje em dia, né? A distribuição de renda no Brasil é uma maravilha hoje em dia, todo mundo sabe disso, né? Não existem mais favelas, tirando todas as que existem, né? Então, assim, a gente vai, então, ter essa situação, e essa situação é uma situação importante de se compreender, porque a gente vai ter basicamente o seguinte, a gente vai ter a elite da Bahia, extremamente rica, e a gente vai ter o resto. E é esse resto que mais importa. É claro que dentro desse resto vai haver aqueles que são o resto do resto, né? Que esses vão ser realmente as pessoas pobres, né? Vão ser realmente as pessoas desvalidas, né? E que inclusive não vão fazer parte dessa revolta, né? Que maravilha! Porque a revolta dos sabinos vai ser uma revolta basicamente dessa classe média maravilhosa que existe no Brasil desde que foi descoberto o ouro no Brasil. Tá certo que o ouro provavelmente os brasileiros e os brasileiros sabiam da existência do ouro há muito tempo, porque porque Portugal determinava que todos os metais que fossem encontrados no Brasil seriam de Portugal, né? E aí quando decidiram mudar, convenientemente começou a aparecer ouro em tudo que é canto, né? Enfim. Né? O importante, então, é que essa classe média vai começar a se revoltar. E, além disso, a gente vai ter uma outra coisa muito importante. A gente vai ter uma coisa chamada a imprensa. Essa imprensa que vai começar a surgir no Brasil, porque antes da independência do Brasil, a imprensa era proibida. Você não podia ter imprensa no Brasil. Por isso que as coisas eram muito melhores, né? Aí chega no período regencial, você começa a ver que surge um monte de revolta. Por quê? Por causa da imprensa. Você já viu a cabanagem. Como é que a cabanagem começou? Né? O que foi o estopim da cabanagem? A morte de um cara que trabalhava para um jornal, né? Acho que ele era, inclusive, dono do jornal. Aí a Sabe Nada vai ser causada pelo quê? Sabe por que se chama Sabe Nada? Vai se chamar Sabe Nada por causa de um tal de Sabino, deixa eu ver como é que era o resto do nome dele. Era Francisco Sabino, que vai ser um jornalista, olha só. E aí a Sabe Nada vai ganhar o nome dele, né? Então aí você vai vendo que essa imprensa causa problema desde sempre, né? Indicando que as coisas não estão boas, criticando o governo, mostrando como é que se fala? Mostrando a falta de liberdade, né? Então você vê que essa coisa de imprensa não presta. Só presta para dizer que a gente não é tão livre quanto a gente deveria ser, né? E transmitir esses ideais liberais perigosos, né? E aí esses ideais liberais perigosos vão começar a circular em Salvador, né? Os jornais vão começar a transmitir, muitos jornais de Salvador vão passar a transmitir essas ideias liberais, e aí vai começar a ser montada o campo perfeito para uma revolta, né? Inclusive o governador da província de Salvador não vai se importar com isso, porque, segundo ele, aquela revolta era uma revolta de gente pobre, né? Então, assim, não tinha muita importância sem o apoio da elite, sem o apoio dos intelectuais, essa revolta nunca quedaria em nada, né? E aí, então, né, a gente vai ter um certo descaso, então, do governo baiano para com essa revolta que estaria sendo montada, e aí ela vai conseguir acontecer, né? Além disso, também havia uma outra questão importante, havia a gente vai estar lá com a revolta da Farroupilha ocorrendo desde 1800 e quanto?
Deixa eu ver, tá aqui em algum canto. Desde 1835. E é uma revolta que já tá durando há uns 2 anos. Uns 2 anos. Então, meio que assim, você vê que apenas o exército não estava só dando conta, né? Apenas aquele exército incipiente, guarda nacional, coisa e tal, não estava dando conta. Então começou a ser aquela política de recrutamento para ir lutar na Farroupilha, né? E aí essa política de recrutamento vai desagradar bastante os vixe, esqueci, o povo de Salvador, né? Além disso, também vai ter uma questão dos soldos dos militares, né? Que eles desejariam ter um aumento, né? Em que, inclusive, essa questão de dinheiro para militar vai ser uma das causas para a deposição da monarquia brasileira, proclamação da República, coisa e tal, né? E aí, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter no dia 6 de novembro de 1837 alguns civis dessa classe média que eu encontrei em vários cantos dizendo que eram de cor, né? Justamente pelo fato de que a população de Salvador, a gente se trata de uma população extremamente miscigenada, né? E uma população com muita lusofobia, né? Já que os mercadores mais importantes de Salvador eram portugueses, né? A gente tinha uma grande quantidade, como é que se fala? Não, grande quantidade, não. Uma quantidade, não, vixe, espera aí, me fugiu a palavra. Predominante também não é a palavra. Significativo, uma quantidade significativa de pessoas brancas, ditas brancas, provenientes da Europa, em Salvador, né? Então, isso é uma coisa característica interessante de se notar, né? E aí a gente vai ter, então, essas pessoas da classe média, junto com alguns militares, tomando o forte. Como é que era o nome do forte? Era o Forte de São Pedro. Né? Eles vão tomar o Forte de São Pedro no dia 6 de novembro, e aí no dia seguinte já vão tomar a Praça do Palácio, não era Praça do Governo que eu ia falar, era Praça do Palácio. E aí, como é que se fala? Sim, aí com essa tomada da Praça do Palácio, eles vão expulsar toda a administração de Salvador, da Bahia, e vão declarar a independência da Bahia, né? Só que uma coisa muito curiosa, 4 dias depois saiu um documento oficial afirmando que essa declaração da independência da Bahia, que seria de agora em diante uma república, que foi eleito inclusive como presidente um cara, como é que era o nome do cara? Era Inocêncio da Rocha Galvão, que por acaso estava nos Estados Unidos, né? E aí, como vice-presidente, o outro grande líder dessa revolta, já que o presidente mesmo estava nos Estados Unidos, era o advogado João Carneiro da Silva, que além de tudo era proprietário de terra, era um escravocrata, né, senhor de escravos. Boa noite, Neuza. Então, assim, você já pode ver que uma das pautas para essa nova república, nessa coisa do povo da Bahia, não ia ser a abolição da escravatura, né? Porque quem mandava, apesar de ser classe média, era um senhor de escravo, né? Então, o que acontece? A gente vai ter... Sim, 4 dias depois dessa proclamação de independência da Bahia, a gente vai ter o seguinte comunicado: essa independência, essa República Baiana só ia durar até o momento em que o Dom Pedro II se tornasse maior de idade, né? Olha só que maravilha, gente. Nada como ser um progressista regressista, né? Você progride para regredir depois, né? E aí a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter muitas dicotomias nessa revolta, muitas dicotomias curiosas. Dicotomia, para quem não sabe, são como é que se fala? Vixe, esqueci. Como é que se falava?
o significado de dicotomia. Vou ver no dicionário, assim garanto que não terá erros. Para quem não sabe, dicionário era um livro que existia antigamente, onde a gente tinha as palavras e com os significados das palavras, né? Era uma coisa muito legal, era ordenado em ordem alfabética, né? E aí as palavras estavam todas ordenadas em ordem alfabética, era uma coisa muito legal, sabia? A gente usava antigamente. Hoje em dia não se usa mais porque é só pesquisar no celular. Cadê a letra C? Pera aí, eu vou achar. Didático, dicionarizar, cadê? Dicotomia, modalidade de classificação em que cada uma das divisões e subdivisões contém apenas 2 termos. Pronto, isso aí é uma dicotomia, para quem não sabia. Ou seja, são diferentes, nesse caso em que eu estou falando, seriam diferenças marcantes. Bom, então a gente não vai ter apenas essas 2 dicotomias de uma república escravocrata, né? Proclamar uma república e manter a escravidão, o que era uma coisa, o que só mostra que o Brasil era uma coisa única assim na América, né? Que o Brasil foi a única América que não se fragmentou em várias repúblicas de maneira definitiva, foi o único país a manter a monarquia, foi o único país a manter a escravidão, né? Enquanto todo mundo estava lá, chega de monarquia, vamos para uma república, vamos abolir a escravatura, né? E aí no Brasil, além de tudo, a gente ainda teve repúblicas que mantiveram a escravidão, né? Uma coisa maravilhosa. Bom, então aí a gente vai ter, entre outras dicotomias, a gente vai ter essa questão da lusofobia muito marcante, né? Aliás, apesar de estar proclamando uma república, a gente não vai ter um apoio popular, né? A gente não vai, ou as pessoas vão fugir de Salvador, uma coisa maravilhosa, né? Você vai ter muita gente que vai fugir de Salvador ou para entrar no exército dos legalistas, né? Ou seja, o exército daqueles que estão apoiando a lei. Isso aí, Marisa, é isso aí que eu estava querendo dizer. São 2 atitudes ou pensamentos que se opõem. É isso aí que eu estava pensando, só não estava conseguindo expressar. Bom, são... Peraí. Sim, vai ter muita gente que vai fugir de Salvador, né? Ou para entrar no exército dos legalistas, principalmente a Guarda Nacional, né? Já que a boa parte do exército mesmo estava lá na Revolução Farroupilha, né? A gente vai ter, além disso, e as pessoas que vão ficar, né, elas não vão estar lá para apoiar a revolta, não, elas estão lá porque elas estão lá, né? Estão lá muito, talvez, por conta do fato de essa república ser totalmente lusofóbica, né? Então vai ser um período em que os portugueses vão sofrer bastante dessa xenofobia horrorosa, né? Apesar de que neste período em que a gente vai estar falando da história do Brasil e da história da Bahia, vai ter lá a sua lógica, né? Uma coisa que não faz mais sentido se ter hoje, né? E pior, dizer que ainda é patriotismo, né? O que é uma coisa completamente ridícula. E aí a gente vai ter dentro dessa perspectiva de lusofobia dessa república, a gente vai ter uma coisa maravilhosa. Porque além disso, eles ainda vão proibir os portugueses de fugir, de saírem de Salvador para ficarem lá, né? Assim como todo mundo. Só que não era para pegar em armas quando fosse necessário, porque eles, além de tudo, vão tomar vendo que as pessoas estavam saindo de Salvador, uma das medidas que vão tomar vai ser essa, a proibição de que saíssem de Salvador. Os portugueses, eles vão ficar lá não para lutar, né? Eles vão ficar lá para, como é que se fala? Porque, como eu já disse, os portugueses eram os maiores comerciantes de Salvador eram portugueses, né? Então, se esses portugueses saírem, o abastecimento de comida de Salvador acabava, né? Então, meio que eles precisavam dos portugueses lá.
apesar do desejo deles ser de expulsar essa laia portuguesa. Então, aí além de tudo isso, na verdade, vai ser inclusive por esse fato que a elite. Vixe, esqueci. Deixa eu ver como é que era a palavra bonita para quem nasce em Salvador. Soteropolitano. Pronto. Inclusive, a elite soteropolitana não vai apoiar essa revolta justamente por causa disso. Porque porque essa elite dependia completamente do comércio feito pelos portugueses. Então, se expulsasse os portugueses, acabava com tudo, né? Então, aí a gente está nessa situação. A gente está numa situação em que, por exemplo, vai ocorrer de confiscarem as balas que um português tinha lá, não anotei o nome dele, e ao mesmo tempo mandar não sei como é que seria o nome do documento, mas para o embaixador de Portugal, né? Não, aliás, cônsul de Portugal, né? Era esse o nome que eu encontrei, dizendo que não seria tomada nenhuma atitude contra a liberdade dos portugueses, né? Uma coisa assim maravilhosa, como vocês podem ver, né? Não será. Inclusive, depois desapropriada essa palavra. Quando o governo pega uma coisa. Esqueci, não é desapropriada, não, a palavra. Acho que é desapropriar, sim, as armas dos portugueses vão ser desapropriadas por esse governo, né? E sim, Marisadeia, apesar de tudo isso, esse surgimento desse sentimento lusofóbico vai ser fundamental para o brasileiro começar a se sentir diferente do seu colonizador, sim, realmente, porque como é que você pode querer ser independente, como é que você pode querer dizer que você é uma coisa, não é outra, se você se entende como parte dessa coisa, né? E essa lusofobia vai ser, na verdade, muito mais um sentimento, vai ser muito mais uma radicalização disso, né? E que vai ser e que em parte essa lusofobia é responsável, sim, por fazer com que outros comecem a se entender como diferentes e vai como um motivador para fazer uma separação, né? Fazer uma independência. E mesmo assim colocaram um português no trono brasileiro, o português mais brasileiro de todos, que era o Dom Pedro I, né? Bom, então aí a gente vai ter, inclusive desapropriação de as armas, né, dos portugueses pelo governo, por esse governo republicano, né? E aí a gente vai ter de imediatamente a Salvador cercada, né? Assim que a notícia chegar, né? Porque tem esse detalhe, né? As notícias dessa época demoravam para chegar, né? Ainda não tinha inventado o WhatsApp, né? Nem a internet, né? Então quando a notícia chega para o governo central, né? Logo se faz uma contramedida, e aí Salvador é cercada tanto por terra quanto por mar. A Guarda Nacional passa a desferir ataques em Salvador, tentando derrubar esse governo. E aí, inclusive, perto da queda dele, deixa eu ver quando é que foi, aqui, que está escrito aqui em algum canto. Cadê? Aqui, no dia 13 de março de 1838, já perto da queda dos Sabinos, que ocorreria só no dia 16 de março de 1838, ou seja, uns 3 dias depois, você vai ter a prisão de portugueses, né? Sob a justificativa de que eles eram suspeitos, né? Adoro essa justificativa, vai prender porque é suspeito, né? Se uma justificativa que obviamente não acontece mais hoje em dia, você não vê uma pessoa que você julga ser negra e diz que ela que é suspeita, né? Você não tem mais hoje em dia essa coisa muito primitiva de olhar para uma certa pessoa fazendo uma live
no Facebook e falar do cabelo maravilhoso dela, né? Um cabelo afro que ela não corta com muito orgulho, né? E dizer que parece drogado, né? Enfim, não acontece mais esse tipo de coisa, gente, né? Mas antigamente acontecia, você olhava para uma pessoa, você olhava a cor da pele dela e dizia que era suspeita, né? Geralmente era com gente preta, mas nessa gente preta, gente mulata, mestiços em geral, mas nesse caso foram com portugueses, porque afinal de contas nada como uma pequena lusofobia, né? Para manter a liberdade dos portugueses. Então, e aí o que a gente vai acontecer? Isso acontece justamente porque Salvador já estava passando uma situação de fome muito grande, né? Por causa desse cerco, não estavam mais conseguindo chegar a suprimentos. E aí, no ataque de 16 de março de 1838, os sabinos vão cair. E aí, deixa eu ver aqui quais eram os números. Sim, o resultado disso vai ser de 1.800 mortos durante essa revolta. A gente vai ter 3.000 rebeldes presos. Os africanos, é uma coisa muito interessante de se dizer, é que sim, houve a participação de pessoas na condição de escravos, né? Porque a gente vai ter a promessa de liberdade, né? Uma promessa que vai ser feita pelos próprios farroupilhas, né? Não sei se iria ser cumprida, eu sei que a dos farroupilhas não ia ser cumprida, porque na Constituição Farroupilha se dizia que todos os que nascessem no Brasil iam ser livres, mas, né, então deixa assim aberto. Mas enfim, uma coisa que a gente conversa depois, né? A gente vai ter 3.000 rebeldes presos, africanos livres que participaram dessa revolta vão ser degradados para a África, deixa eu ver o que mais. Sim, alguns militares que participaram a favor dessa revolta, a gente vai ter eles mandados para lutar na Guerra dos Farrapos, vai ter eles mandados para lutar na Guerra dos Farrapos, deixa eu ver o que mais. Sim, uma coisa muito interessante. Antes, deixa eu ver o comentário da Marisa Deia. Marisa, isso é uma coisa bem interessante que eu vou inclusive falar, né? Esse sentimento de brasilidade vai fazer com que durante o romantismo, para quem não sabe, o romantismo foi uma escola literária brasileira, né? Foi a primeira escola literária realmente brasileira. Os escritores vão começar a valorizar as coisas brasileiras, a paisagem, os índios, né? Sim, né? Na verdade, para quem não sabe, inclusive, romantismo, a ideia do romântico vem do romantismo, né? E aquela ideia, e aí, inclusive aquela ideia daquele romântico que morre de amor, essas coisas vêm, na verdade, de uma das fases do romantismo, que vai ser o ultrarromantismo, né? Iniciado, se eu não me engano, Marisa Deia, pelo inglês Lord Byron, né? Que vai ser o maior ultrarromântico de todos, enfim, né? Bom, sim, essa descrição de alguns degradados mandados para Fernando de Noronha vai ser muito interessante, porque basicamente a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. No mais deplorável estado de moléstia, fome e nudez, muitos dentre eles são de todos incapazes de serviço, por adiantada velhice e aleijões, e admira que tal gente pudesse causar um mínimo receio, né? Então aí você vê uma maravilha, né? Se deixa assim uma dúvida desses o que foram realmente esses 3.000 mortos, esses 3.000 presos, esses 1.800 mortos, né? Se realmente eram sabinos, até porque, como eu já disse, a população de Salvador muito pouco participou dessa revolta. Essa revolta foi feita basicamente pela classe média, que além disso, inclusive, falando uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar, né,
Vai ter aqui, deixa eu ver como é que é o nome daquele cara, assim, o Veloso. Ele vai, é um dos sabinos, né? Uma das pessoas que ficou nesse governo sabino, vai dizer o seguinte: nossa revolução quer que as leis sejam justas e úteis e igualmente para com o pobre, o pequeno e o desvalido, como podem ser para os ricos, grandes e poderosos. Porque essa revolta, se você for bom de matemática, vai ter percebido rapidamente que ela durou 4 meses ou foram 3? 4 meses. Você vai perceber que ela durou 4 meses, né, mais ou menos. Então, como é que ela durou 4 meses? Com leis justas que vão valer tanto para os pobres quanto para os ricos, pagando os vencimentos dos militares que permaneceram no seu posto, dando cargos políticos para pessoas chaves e, mais importante de tudo, com uma imprensa muito bem manipulada, né? Porque, como eu já disse, um dos principais líderes, o Francisco Sabino, era jornalista, né? Você vê, então, essa imprensa manipulando o povo e causando revolta no povo desde sempre, essa empresa que só serve para dizer falta de liberdade, denunciar as injustiças sociais, essas coisas, né? Sempre incomodando a elite brasileira, né? Então, aí a gente, né, eu creio que a gente chega no final do vídeo. Uma coisa que eu quero explicar, né? Vocês vão perceber que eu falei da revolta farroupilha, né, como um dos fatores que vai fazer com que vai ser um dos fatores que vai promover essa revolta sabina, né? O que acontece? Por que então a gente ainda não falou da revolta farroupilha, né? Já vou justificar logo agora. Essa revolta farroupilha vai ser, das revoltas provinciais, a última a acabar e vai ser muito e ela só vai acabar com a ascensão de Dom Pedro II. Então, sendo assim, eu acho que fica mais inteligível a sequência dessa história, falando da farroupilha por final. Então, sendo assim, próxima semana a gente discutirá a balaiada, exceto que durante a semana eu mude de ideia por descobrir alguma coisa que eu acho mais importante falar antes, né? Então, sendo assim, eu creio que por hoje seja só. E desejo a todos uma ótima semana. Até a próxima semana. Quero informar também que dentro de uns 15 minutos este vídeo já vai estar disponível no YouTube e logo depois será colocado no Instagram. Eu acho que é só isso. Claro, agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live e que participaram da live anterior, né? Que eu, como meu marketing, né? Mãe, não fez o print de tela como prometido, aí não me mandou, eu acabei esquecendo, mas estou agradecendo agora, afinal de contas, o mais importante do que eu estar aqui falando são as pessoas verem e compartilharem, afinal de contas, não tem sentido nenhum eu passar 44 minutos falando e ninguém assistir, né? Então agradeço também àqueles que compartilharem, né? Eu acho que é só isso mesmo, e então até a próxima semana.